E eu saquei, cara, que eu tinha me aposentado quando eu tava trocando uma prosa com uns amigos meus. Pô, bicho, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E, cara, a minha conclusão foi que, irmão, o dinheiro já não faz mais diferença na minha vida. Salve, salve, Universo Narrado! Hoje eu vou te contar um pouco sobre como que eu consegui me aposentar aos 29 anos. Eu acho que essa prosa, na verdade, ela vai ser muito útil para você que tá decidindo que curso que você vai fazer, o que você vai fazer da vida, se você entra nessa faculdade ou naquela, se você abandona esse ofício para ir para aquele outro e tal. A minha ideia é tentar abrir um pouco sua cabeça com essa prosa nossa aqui. Antes, deixa eu te colocar aqui qual que eu acho que é a definição de aposentadoria que é a mais interessante e é a que eu vou utilizar nesse vídeo. Cara, tem um livro que eu li recentemente muito bom, do Naval Ravikant, que é um indiano, um cara muito inteligente, inclusive, um empresário e tal. Ele tem várias reflexões que ele coloca pela internet, e no Almanac de Naval Ravikant você consegue ver algumas dessas aí. E ele tem uma definição de aposentadoria muito interessante. Ele diz o seguinte, cara, existem 3 formas, essencialmente, de você se aposentar. A primeira delas, cara, é você meio que desprezando tudo que o dinheiro pode comprar. Ou seja, você se torna quase que um hippie. O que pensa? Um hippie é um aposentado. Ele não precisa de receber do INSS, de receber salário de ninguém, ele meio que saiu do sistema, né? De algum modo, se você escolhe sempre... os estoicos diziam isso, né? Que usufrui melhor das riquezas quem despreza quase todas elas. Ou a melhor forma de você se tornar rico é você desprezando quase tudo que o dinheiro pode comprar. Em alguma medida, se você diminui substancialmente a sua necessidade de dinheiro, está mais próximo da aposentadoria. Um hippie seria um eterno aposentado em alguma medida. Essa é uma das maneiras. A segunda forma de você se aposentar, talvez a mais óbvia, é você ganhando muita grana. Ou seja, ao invés de você escolher não precisar de dinheiro nenhum, você simplesmente ganha dinheiro pra cacete, sei lá, por ganho da Mega Sena, 200 milhões de reais. Meu irmão, o dinheiro já não faz mais diferença na minha vida. Ou a terceira forma de você se aposentar é você fazendo o que você ama. E é sobre isso a prosa que eu quero trocar com você aqui hoje. Porque fazendo o que você ama, você acaba se aposentando. Bom, o grande lance é o seguinte, bicho, e foi essa, assim, no fundo, talvez, a melhor forma de você se aposentar seja fazer um mix dessas 3 coisas. Tentar ganhar um cascalho, viver substancialmente abaixo do que aquilo para o qual você tem condição e fazendo o que você ama. O lance do cara no livro, e ver se faz sentido essa reflexão pra você, é o seguinte, se você faz, cara, o que você ama, você entra em um estado em que você deixa de fazer as coisas por obrigação. Faz sentido ou não? Porque aquilo pra você é um prazer, cara. Você decidiu fazer do seu hobby, do que você faria de graça, do que você faria rindo, de brincadeira, você decidiu fazer daquilo o seu ofício e tirar o seu sustento daquilo. Por mais que talvez você não ganhe um sustento ultra multimilionário, cara, se você ganhar um sustento honesto, que dá pra você pagar suas contas e talvez sobrar um cascalho no fim do mês pra você ficar de boa e não ficar apertado, você entrou num estado, cara, em que você não faz mais nada por obrigação. E a aposentadoria real, ela não é necessariamente parar de trabalhar. Ela não precisar fazer um monte de coisa por obrigação. Um monte de coisa na qual você não vê sentido. Um monte de coisa que você não necessariamente quer fazer. E eu saquei, cara, que eu tinha me aposentado no auge dos meus 29 anos, quando eu tava trocando uma prosa com uns amigos meus um dia e tal. E é aquela prosa clássica, né, velho, que a galera traz à tona, que é, pô, bicho, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Se eu ganhasse 200 milhões de reais e tal. E, cara, normalmente a galera tá conversando fiado quando troca essa prosa. Eu realmente fiz a reflexão, eu levei a sério. No início eu me assustei com a conclusão. Depois eu tirei alguns dias, cara, pra realmente tentar refletir e ver se de fato era aquilo mesmo, se eu sustentaria isso. E, cara, a minha conclusão foi que eu não faria nada, cara. Não mudaria absolutamente nada na minha vida, na minha rotina. Eu ia acordar, cara, eu ia ir pro jiu-jitsu, depois eu ia ler, depois eu ia vir pra cá, cara, trabalhar, estudar, ler, escrever, gravar aulas, comunicar com vocês. Eu realmente amo fazer isso, cara. E se eu ganhasse 250 milhões, talvez você não acredite, cara. Porque eu não acreditaria em alguém que fala isso, provavelmente. Eu precisei um dia entrar nesse estado para que isso realmente tornasse verdade. Cara, não mudaria nada, eu realmente faço o que eu gosto, assim. Eu já escolhi recusar quantidades substanciais de dinheiro para poder fazer isso. Saca? Quando eu dava aula em grandes escolas e tal, porra, eu ganhava bem, bicho. Eu tinha ali 23, 24 anos, eu ganhava 10, 15 mil reais por mês. Era uma grana muito boa, sobrava muito dinheiro, porque eu sempre escolhi viver substancialmente abaixo do que eu podia. Então eu tinha uma moto de motoboy, uma CG 150, eu ganhava quase 15 mil reais por mês. Eu era professor numa das maiores escolas do meu estado aqui, cara. Me tornei o professor mais novo lá, com 20 anos de idade. Os caras iam dar aula de Camaro, os caras dirigiam um carrão, os caras gostavam de tirar onda, eu ia de CG, irmão. Porque eu entendia que eu tava de algum jeito construindo a minha aposentadoria, me tornando quase que um hippie, vivendo substancialmente abaixo do que eu precisava. Chegou no momento, cara, que aquilo deixou de fazer sentido, que eu tava indo no trabalho muito mais por obrigação, cara, e que eu realmente não acreditava naquele tipo de educação. E foi muito fácil pra mim pedir demissão, sair fora. Só que eu falei, galera, valeu, tô vazando. Pra ganhar muito menos. Quando eu montei o Universo Narrado, no primeiro ano do negócio, cara, eu tirei R$0. No segundo ano eu ganhava um salário mínimo.
Mas, cara, eu trabalhava feliz pra cacete. Infinitamente mais feliz do que quando eu tava ganhando aquela grana. Claro que seria insustentável eu ficar 3, 5, 8, 10 anos, pô, ganhando R$0, ou talvez ganhando um salário mínimo. Em algum momento eu precisaria melhorar um pouco isso. Mas você entendeu? O ponto é, hoje, ano passado, no ano que vem, cara, eu trabalho com o mesmo tesão e o mesmo prazer e boto a mesma quantidade de carga horária que eu botava quando isso dava R$0. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Fiquei 3 anos trabalhando direto, cara. Sem tirar nenhum fim de semana, nenhum feriado, nada. E eu amava o que eu fazia e continuo amando. Então eu atingi em alguma medida o grau da aposentadoria, porque eu realmente faço o que eu amo. E quando você faz, cara, aí parece um papo meio clichê, mas eu quero expor o raciocínio pra você, porque sempre tem esse lance, cara, faz o que você gosta, faz o que você ama, não sei o quê. Beleza, às vezes é meio clichê e não tem muita substância por trás. Eu quero te explicar por que racionalmente realmente faz muito sentido você fazer isso. Então, vamos lá, eu notei aqui, cara, 3 vantagens competitivas muito grandes de você fazer aquilo que você ama. A primeira, cara, é que você consegue fazer por mais tempo. Enquanto, por exemplo, quando eu tava dando aula nas escolas, em algum momento eu deixei de acreditar naquilo que eu fazia, era muito penoso pra mim fazer aquilo 8 horas por dia. Se eu tivesse que fazer 9, né, eu vivia como a maior parte do brasileiro, que é, cara, você vive de segunda a sexta. Pra talvez no fim de semana você fazer aquilo que você curte, aquilo que você quer. Sacou? E isso é muito desagradável, cara, porque quando você tá fazendo algo que não necessariamente você gosta muito, você não consegue fazer por tanto tempo. Então, por exemplo, eu digo pra você hoje. Hoje, cara, eu trabalho tranquilamente 12 horas por dia. Agora eu trabalho um pouquinho menos, umas 10 horas por dia. Eu nunca trabalho 8 horas por dia. Durante muito tempo eu trabalhava 14 horas por dia, sacou? Então vamos lá, vamos fazer uma continha básica aqui, cara. Vamos supor que, por estar fazendo algo que eu amo, e aí, cara, o tempo passa muito rápido, assim, eu não faço contagem, eu não tô contando, nossa, deu 8 horas, graças a Deus, 18 horas, tem que ir embora. Meu irmão, eu tô lendo, tô estudando, tô escrevendo, eu tô fazendo as coisas que eu amo. A gente montou uma editora, lançou um livro. Cara, eu tô vivendo a minha paixão, cara. Que é estudar, que é ler, escrever, comunicar, dar aula, lecionar. Então, eu não fico contando hora. Pelo contrário, cara, tem dia que eu tenho que parar de trabalhar pra fazer outras coisas na minha vida, pra encontrar algum amigo, fazer alguma coisa. Porque eu curto tanto aquilo ali, cara, que é fácil eu ficar 3 meses desaparecido no mundo aí, só trabalhando, só fazendo as coisas. Então tá, vamos fazer uma conta. Você trabalha 8 horas por dia. E você é meu concorrente. Você tá no mesmo ofício que eu. Só que, cara, eu sou aficionado por aquilo. Eu sou apaixonado pelo negócio. Então, eu consigo tranquilamente mesmo, fazer aquilo 10 horas por dia. Então, eu faço 2 horas a mais do que você. Só que isso aí de segunda a sexta, cara, vezes 5, eu faço 10 horas a mais do que você. Isso de segunda a sexta. Enquanto você chegou no fim de semana e você não quer mais saber de trabalho, sábado, domingo, você quer fazer outras coisas, cara, você tá de saco cheio, eu trabalho todos os sábados e domingos, cara, mas todos. Não existe um final de semana que eu não trabalho. Vamos supor que eu trabalho 5 horas no sábado e 5 no domingo. Não vou nem falar que eu trabalho o dia inteiro. Durante uma boa época da minha vida eu fazia isso. Hoje não é sempre que eu faço, não. Se eu trabalho 5 horas no sábado e 5 no domingo, são 10 horas a mais que eu tenho que você. Então isso aqui multiplica por 2. Eu tenho, em uma semana, cara, 20 horas a mais do que você que eu tô colocando. Fazendo, executando, talvez estudando, me preparando, praticando muito mais do que você nesse ofício. Isso em uma semana. Multiplica esse negócio aqui por 4, então vezes 4, em 4 semanas, um mês, então eu tenho 80 horas a mais do que você em um mês, cara, isso aqui em um mês. Multiplica isso aí por 12, vai dar o quê? 960, praticamente 1.000 horas, cara. Então em um ano eu tenho 1.000 horas a mais do que você de prática. E aí que eu tô jogando por baixo, tá, cara? Porque o que eu pratiquei nos últimos anos foi bem mais do que essa conta aqui. Só que, se eu tenho 1.000 horas a mais do que você no ofício, você vai me desculpar. Em 5 anos eu tenho 5.000 horas a mais do que você. Em 10 anos, cara, eu tenho 10.000 horas a mais do que você. Meu irmão, você vai me desculpar. Você pode ser muito bom em qualquer coisa que você quiser. Se eu tiver 10.000 horas a mais do que você, eu me torno melhor do que você. Eu me torno melhor do que você. Consequentemente, se eu sou melhor do que você, eu sou um ativo mais valioso pro mercado. Profissional que vale mais pro mercado aí afora. Eu sou mais capacitado, eu tenho mais horas de experiência, eu tenho mais banco de horas do que você, eu tenho mais domínio, eu tenho mais estudo, tenho mais conhecimento. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Enfim, eu tenho 10.000 horas a mais que você, irmão. Eu acredito que o esforço supera o talento no longo prazo. Então, por mais que você tenha algum talento, alguma habilidade, uma inclinação natural a mais do que eu para ser melhor nisso, meu irmão, eu com 10.000 horas a mais do que você, eu fico melhor do que você. Então, qual que é a grande vantagem competitiva de você fazer o que você ama? Você consegue fazer por mais tempo. Meu irmão, você só consegue, de verdade, sustentar todos os dias, trabalhar 2 horas a mais do que alguém. Beleza? Trabalhar sempre nos fins de semana ali, cara. 5 horas em cada dia. E manter isso pelos 5 dias na semana. Manter isso pelas 4 semanas de um mês. Manter isso pelas 52 semanas de um ano. Manter isso por 2, 3, 4, 5, 6... Meu irmão, não tem como. Por mais que você tenha muita força de vontade, você é muito disciplinado, você só consegue sustentar isso no tempo se você tem muito tesão naquilo, cara. Se você realmente gosta, senão é insustentável, cara. Você não consegue sustentar, fazer todos os dias 2 horas a mais e tal, durante uma semana, 2, 3, 5, 10, um mês, um ano, 2, 3... Porque o ganho tá no tempo, cara. Se eu trabalhar mais do que você 2 horas por dia, em um mês é irrelevante. Em um mês eu vou ter o quê? 80 horas a mais do que você? Eu não acho que vai ser muita diferença, não. Essa coisa, se você é melhor do que você, continua sendo. Mas depois de 1.000 horas,
Depois de 5.000 horas, depois de 10.000 horas, eu acho bem difícil, cara, você continuar sendo melhor do que eu, com todas essas horas a mais do que eu coloquei. Então a primeira grande vantagem competitiva é essa, cara, se você faz o que você ama, você consegue fazer por mais tempo. Se você faz aquilo por muito mais tempo, aí você tem que ter paciência. No tempo, você se torna muito melhor do que as pessoas na média, muito melhor, cara. E você se torna um ativo mais valioso pro mercado, um profissional que vale mais, que é mais requisitado, porque você tem muito mais expertise, tem muito mais experiência, tem muito mais conhecimento, tem muito mais, enfim... Sacou? Que eu acho que em alguma medida é mais ou menos o que eu fiz, saca? Quando eu comecei a dar aula, cara, eu tinha 20 anos de idade, eu era o professor mais novo na maior escola do meu estado. Eu tinha certeza absoluta que eu sabia mais do que os caras que davam aula de física, cara. Eu dava aula de física com eles, turma de medicina, turmas imita. Por quê? Porque eu tinha colocado mais horas do que os caras, você acredita? Eu estudava pra cacete, cara, igual um condenado. Eu estudava muito, mas muito, mas muito mesmo. De segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, eu não tirava férias, eu ficava sábado à noite estudando e construindo ideias e lendo sobre um monte de coisa. Eu trocava ideia com os caras, cara, e eu tinha certeza, conversando com eles, cara. Cara, quase você já viu esse livro? Cara, não, nunca vi. Cara, o cara nunca leu, você nunca leu o livro do Newton, esse livro do Galileu, você nunca leu esse artigo do Einstein, nunca leu nada. Cara, eu tinha um banco de horas muito mais extenso do que os caras. Por mais que eles talvez estivessem ali há vários anos no ofício, eu tenho 20 anos de carreira de experiência. Não, irmão, você tem 1 ano de experiência e outros 19 repetindo. Já eu tenho realmente alguns anos em que eu estou o tempo inteiro me alimentando de novos conhecimentos, de novas informações, de novas experiências. Eu tenho bagagem, cara, eu tenho repertório. No tempo, você passa a se tornar um profissional que vale mais pro mercado, porque você tem um nível de conhecimento que quase ninguém está disposto a colocar, cara, todas essas horas que a gente está conversando aqui, sacou? Só consegue fazer isso quem realmente tem um tesão gigante pela coisa. Então, primeira grande vantagem competitiva que você tem, se você faz o que você ama, cara, você faz aquilo por muito mais tempo. Segunda vantagem competitiva, aí já mais ou menos entrou aqui, cara, você melhora no tempo. O tempo tá a seu favor. A única coisa que você precisa, cara, é de tempo suficiente para que você rompa essa barreira em que você fica melhor do que quase todo mundo, porque você coloca muito mais horas. Como eu disse, isso não se resolve em um dia, isso não se resolve em uma semana, isso não se resolve em um mês, talvez nem se resolva em um ano, tá? Mas, pô, um ano já é alguma coisa, 1.000 horas a mais, talvez em 2, porra, em 3.000 horas, cara, aí a coisa começa a fazer sentido. Então, você melhora muito mais do que as pessoas, cara, porque você não precisa de um grande incentivo para melhorar. A empresa vai me pagar pra fazer esse curso de captação? Não, cara, você tá se capacitando o tempo inteiro. Se capacitar, estudar, fazer aquilo ali pra você é natural, é prazeroso, não é penoso enquanto é pra maioria das pessoas. Então, o tempo inteiro você tá melhorando nesse processo. Então, a segunda grande vantagem competitiva é essa daí. Você melhora de forma natural. E a terceira grande vantagem competitiva é o seguinte, cara. Você sai, eu acho que você sai da roda dos ratos, sacou? E talvez é um lance onde entra a aposentadoria. Você tá fazendo realmente uma parada que você é muito apaixonado, que você gosta pra caramba. Aquilo não é uma obrigação pra você, não é penoso, saca? Ter que ir pro trabalho, você não fica esperando ansiosamente a sexta-feira, o sábado, o domingo. Aquilo é prazeroso pra você, cara. Então você sai da roda dos ratos em alguma medida, que é viver de segunda a sexta, esperando o sábado e o domingo, esperando das 18 horas pra você ir pra casa. Saca essa roda dos ratos? Eu já vivi isso, cara, em algum momento onde eu trabalhava com coisas que não faziam sentido pra mim. E é muito ruim você viver nessa roda dos ratos, cara. Quando você sai dela, aí eu acho que você realmente, como o Naval Ravikant disse, você entra quase que no estado da aposentadoria. Porque, meu irmão, eu tô fazendo aqui, eu me divirto, não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se passa das 18, eu gosto daquilo, cara, aquilo é prazeroso. Então, desde que eu consiga tirar daquilo ali um sustento, cara, pra eu viver, eu já zerei o jogo, eu me aposentei. Você quer um exemplo de um cara que era aposentado? Vou te citar, o Einstein. Não era aposentado porque ele era multimilionário, tinha todo o dinheiro do mundo, quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele teve que dar pra mulher dele, era um acordo que ele tinha com ela lá, quando eles divorciaram. Então, o cara não era muito rico desse ponto de vista, ele ganhava uma grana suficiente pra ele viver, ficar de boa. Não passava necessidade também. Mas ele era um eterno aposentado, cara. Ele morreu fazendo o que ele nunca se aposentou no sentido, agora eu vou parar de fazer. Não, cara, o cara vivia da paixão dele, sacou? Depois, com 60, 70 anos, aí o cara tava lá fazendo conta, irmão. Ele morreu, tava lá no hospital, na maca, fazendo conta, criando lá o que ele achava ser a teoria da grande unificação, para unificar lá a mecânica quântica e a relatividade geral, etc e tal. Enfim, mas é isso. Você entendeu? Esse cara não, ele foi um eterno aposentado. Então ele não foi um aposentado do ponto de vista do senso comum, do que você imagina. Nossa, eu trabalhei até os 65 anos, agora eu vou receber do INSS. Isso aí, na verdade, ninguém vai, você sabe, né? Esse negócio aí vai quebrar e tal. Isso é uma grande pirâmide. Mas enfim, o fato é, ele não era um aposentado no senso comum da palavra, mas ele era o aposentado real mesmo, raiz, o melhor de todos, cara. Que é o cara que simplesmente está fazendo o que ele ama por prazer e não tem obrigação nenhuma naquilo, e meu irmão, não importa se eu tenho 60, 70, 80 anos, cara, eu tô fazendo, eu amo aquilo. Eu tô no leito morrendo, cara, mas aquilo aí me dá um prazer, não, eu quero tanto fazer, sacou? Aí você sai da roda dos ratos. Quando você sai da roda dos ratos, cara, é muito mais prazeroso você fazer as coisas do trabalho. Tanto também porque você gosta daquilo. Então, o fato é, olha que doido, cara,
Quando eu tava trocando ideia com esses amigos meus aí, eu falei, cara, se eu ganhar na Mega Sena, não ia mudar nenhuma vírgula do que eu faço. Eu realmente acredito genuinamente, não ia mudar uma vírgula, cara. Não ia mudar onde eu moro, o que eu faço, eu ia acordar, fazer as mesmas coisas, os livros que eu leio. Eu realmente, cara, eu tô felizmente vivendo do que eu amo, cara. A gente criou recentemente uma editora, eu tô escrevendo livros, a gente fez lançamento de livro, a gente tá produzindo material. Cara, eu sempre sonhei com essa parada, sacou? Então daqui 5, 10, 15, 20 anos eu tô fazendo isso daí. Esse é o jogo infinito. Então, cara, sabe quanto que eu ganhei de dinheiro, cara, com a internet, desde que eu pedi demissão dos lugares em que eu trabalhava até hoje? Isso é irrelevante. Porque, como eu disse, no primeiro ano eu ganhava R$0, no segundo eu tirava um salário mínimo e depois eu precisei ir ajustando um pouco, cara, porque em algum momento aquilo ia ficar insustentável. Mas, cara, hoje eu trabalho com o mesmo tesão, com o mesmo afinco do que eu fazia 2, 3, 4, 5 anos atrás. Do primeiro ano, quando eu não ganhava nada. Do segundo ano, eu punha a mesma quantidade de hora, cara. Lá eu trabalhava 12, 14, 15 horas, hoje também eu faço isso. Então, quando você atinge esse grau, você realmente saiu da roda dos ratos, cara. Você se aposentou. Você tá fazendo alguma coisa que realmente faz sentido, você não faz aquilo por obrigação. E se você, no final do ano, ganhou, desde que você consiga pagar suas contas, viver de boa e tal, e sobrar algum cascar ali pra você não passar necessidade, cara, se no final você ganhou R$10.000 a mais ou a menos no fim de um ano, é pouco relevante pra você se você tem isso, sacou? Se você não tem, cara, aí isso aí faz toda a diferença. E eu acho que essa reflexão aí que o Naval me trouxe me fez trazer mais clareza, né, trazer mais luz para algumas decisões que eu tomei lá atrás. E de algum modo, cara, a grande reflexão é o seguinte: quando você, e eu acho isso também, tá? Que quando você faz o que você ama, você consegue fazer por mais tempo, aquilo é muito mais leve, e isso faz com que você, então, fazendo por mais tempo, você se torne melhor naquilo e, consequentemente, você colha melhores resultados. Eu acredito que esse, inclusive, é um dos maiores diferenciais, por exemplo, dos cursos nossos do Universo Narrado. Porque, por mais que os alunos entrem aqui e eles querem só fazer uma prova, o Enem, a FUVEST, não sei o que lá e tal, beleza, mas lá dentro eu me esforço muito para fazer com que todos eles passem a gostar de física e matemática. Você pode não gostar, você pode falar, cara, Não tô nem física e matemática, eu quero estudar essa merda aí só pra decorar algumas coisas, passar na prova e nunca mais ver isso. beleza, você pode seguir esse raciocínio, mas ele é muito mais penoso, ele é menos eficiente, porque é duro você ter que estudar, você não gosta, é chato e tal. Quando você, e a gente põe uma energia gigante nisso, em fazer o estudante gostar de estudar física e matemática. Aí, meu irmão, por que eu acho que esse é um dos maiores diferenciais pra gente fazer vários e centenas e milhares de alunos acertarem mais de 90% em física e matemática, onde a galera acerta em média 30%. Porque o cara passou a gostar. A gente põe um esforço gigantesco nisso. E quando ele passa a gostar de física e matemática, se antes ele odiava, agora ele estuda com mais prazer. Agora ele passa mais horas vendo as aulas, cara. O tempo passa mais depressa pra ele, sacou? E ele vai além, cara. Ele assiste alguma aula a mais de aprofundamento, ele faz mais exercício, porque ele passou a curtir aquilo. E aí, se ele fosse comparar com a concorrência, ele coloca mais horas. Ele faz mais, ele vai além. E no tempo, cara, essas pessoas se distanciam muito e uma chega mais longe. Então tem um valor muito grande você fazer o que você gosta, cara. Você chega mais... Certo? Eu tenho uma frase aqui do livro em que ele diz que a pessoa que ama caminhar chega mais longe do que a pessoa que ama o destino. Então, cara, você pode, por exemplo, querer muito ser aprovado em medicina, você quer o destino, mas o cara que ama estudar, o processo, cara, ele vai chegar mais longe que você. Ele vai ser aprovado mais rápido que você. Ele vai ser aprovado com menos esforço do que você, porque enquanto você está se esforçando muito, pra ele não é esforço, sacou? Se ele ama estudar, pra ele não é esforço, ele é prazer, cara, sacou? Eu sou esse cara. Quando eu passei lá em primeiro lugar em engenharia mecânica na UFMG, no vestibular que eu fiz, eu não me esforcei, cara. Nossa, foi penoso. Não, que penoso, eu tava me divertindo, sacou? Pra mim, estudo é uma diversão, uma grande fonte de prazer. Então, se a gente for competir pra fazer uma prova, cara, eu tenho uma vantagem competitiva gigantesca na sua frente. Porque enquanto você vai fazer aquilo por obrigação, eu faço por tesão, cara. Enquanto você faz 8 horas por dia da casa, eu faço 12, 14, faço sábado, domingo, feriado. Você precisa tirar recesso porque você cansou. Eu demoro muito mais pra cansar, cara. Eu faço por 2 anos seguidos, sem parar nenhum dia, e tô descansado. Você não. Entendeu a diferença? Então, enfim, cara, eu quis trazer essa reflexão aqui pra vocês, porque eu vejo na minha jornada e na minha trajetória nos últimos anos, como que eu fui tomando várias decisões e me empurrando cada vez mais para fazer as coisas que eu amo. E isso foi muito proveitoso para mim. Tanto porque eu punha muita hora, me tornava muito melhor e, consequentemente, me tornava um profissional mais valioso pro mercado, profissionalmente isso era bom, quanto pelo prazer, cara, de poder fazer as coisas que eu gosto. E isso é um grande clichê, faça o que você ama, não sei o quê, mas eu espero que com esse vídeo eu tenha dado substância e argumentos para realmente solidificar o porquê disso, né? Eu realmente acredito, cara, que se você encontrou uma parada que você ama fazer, meu irmão, vai pra isso. Por mais que não pareça tão promissor. E eu tive que tomar essa decisão em alguma medida, tá? Eu tava fazendo engenharia mecânica, como eu disse na FMG, pô, ser engenheiro é muito melhor do que ser um físico. Um curso de física, que oportunidade que isso te dá. Todo mundo fala, porra, bicho, você vai fazer física. Me fala, quantos caras formados em física você conhece que tiveram algum sucesso profissional? Porra, bicho, do que se entende no senso comum por ser bem sucedido, certo? Porque esse negócio do sucesso, como a gente tá vendo, depende muito do parâmetro, né? Mas o fato cara, desde que eu decidi que eu não queria ser engenheiro, e que meu tesão era estudar física pura, matemática, comunicar, escrever, ensinar, até eu abandonar a engenharia, eu demorei 1 ano e meio,
Sabe que eu demorei 1 ano e meio, cara? Porque eu tava nesse dilema entre fazer algo que eu gostava muito e que eu fazia aquilo nas férias, eu fazia aquilo ali de graça, eu fazia aquilo ali por diversão, no meu tempo livre, ou fazer algo que me desse uma carreira mais promissora, que seria engenharia, né? E via de regra, na média, cara, ser um engenheiro, faça a média ali, cara, porque engenheiros na média ganham muito mais, são muito mais bem-sucedidos do que físicos. Pô, se me formei em física, o que você vai fazer, irmão? Ou você vai dar aula, ou você vai seguir uma carreira acadêmica, que também é uma carreira muito difícil, etc e tal. Então, enfim, não é muito, sei lá, não tem grandes oportunidades assim, se eu cursar física pura do que, por exemplo, cursar uma engenharia, cursar uma medicina, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas, pra mim, foi muito melhor, cara. E eu não tinha tido essa clareza antes, mas é porque na física eu punha muito mais horas. Na engenharia, eu seria um cara medíocre. Eu seria um cara mediano, porque, entendeu? Eu ia ser o cara que ia trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta. Não dava pra colocar muito mais horas do que aquilo, porque aquilo pra mim era penoso, não era muito legal, sacou? Já na física, na matemática, ensinando, cara, isso aqui é minha diversão, sacou? Isso aqui pra mim não tem peso nenhum. Então é muito difícil, cara. Eu com certeza me dei muito melhor fazendo isso do que sendo engenheiro, porque o engenheiro eu seria medíocre e aqui não. Então, quando você vai fazer algo que você curte muito, não se compare na média. Porque, por exemplo, medicina, medicina é uma profissão que na média paga-se muito bem. Quando eu fiz esse Enem aí, eu tinha nota pra passar em medicina. Alguém perguntou, porra, bicho, por que você não vai fazer medicina? Eu falei, cara, porque eu detesto, não tenho o menor interesse nisso aí e tal, não é do meu agrado. Beleza. Aí, você poderia dizer, pô, mas na média um médico ganha muito mais. É verdade, mas eu não vou me comparar com a média, porque eu tô escolhendo um negócio que eu tenho um tesão gigantesco. Então eu vou fazer aquilo, cara, 15 horas por dia, 14 horas por dia, eu vou fazer muito mais, cara. Então eu não vou ser um cara mediano aqui. Aqui na medicina eu seria um cara mediano. Mas aqui, cara, eu não sou um cara mediano. Então eu não tenho que me comparar pensando na média. Você pode na média, um médico vai ganhar muito mais que um professor de física e tal. Na média, um médico vai ganhar... Entendeu? Não, mas esse raciocínio é errado, cara. Porque, realmente, se eu fosse um médico, eu seria um médico mediano. Mas aqui eu não vou ser um cara mediano, não. Que eu vou ser um dos melhores, cara. Porque eu vou colocar muito mais horas que todo mundo. Eu tenho vantagens competitivas gigantescas aqui, cara. Eu vou botar dezenas, centenas, milhares de horas a mais do que quase todo mundo. Vai ser difícil achar, cara, 3, 4, 5 caras tão bons quanto eu aqui. Então, meu irmão, você não se compara mais com médias, sacou? Aqui você é um cara mediano, na média esse cara, mas aqui eu não sou um cara mediano, aqui eu sou um dos melhores, cara. Então eu vou acessar, talvez, algumas oportunidades profissionais que na média não se acessam, pelo tanto que eu vou trilhar essa jornada. E aí, de novo, é aquele papo, cara. A pessoa que ama caminhar chega mais longe do que aquela que só ama o destino. E eu amo a caminhada, irmão. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo fazer isso aqui, trocar ideia, escrever. A gente lançou uma editora agora. Cara, eu já tenho 12 livros, cara, planejados que eu quero escrever nos próximos 6 anos, sacou? E porque eu tô só começando, cara. Então, meu irmão, eu amo a caminhada. E com certeza eu vou acabar chegando muito mais longe do que quem ama só o destino. Eu quero chegar lá, eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu quero viver cada dia muito bem, sacou? E eu acredito que eu cheguei num ponto em que eu me aposentei. No sentido de que, cara, eu não faço nada por obrigação, tudo isso eu faço porque eu curto. E, consequentemente, você consegue fazer isso muito bem, porque você põe muito mais horas do que quase todo mundo e você consegue oferecer algo que é substancialmente melhor do que o que as pessoas na média conseguem oferecer. Enfim, eu quis trazer essa conversa aqui, bicho, porque eu tava refletindo isso aí, trocando ideia com um camarada meu esses dias, lembrei desse livro que eu li do Naval, e eu acho que é uma reflexão interessante, né? Eu sei que na comunidade aqui do Universo Narrado, muitas pessoas, cara, estão fazendo vestibular, né, estão enfrentando esse dilema do que eu faço, que curso que eu faço. Talvez você já tá na faculdade e tá pensando em sair fora. Talvez você se formou na faculdade, tá pensando em mudar de carreira, e será que eu faço aquilo, outro e tal. E não sei, eu achei que essa reflexão ali poderia servir de substância para tomada de decisão, certo? Agora, o grande lance é, só um adendo aqui então, né, pra gente amarrar a ideia. Cara, se você... Eu dei uma grande sorte, uma sorte gigantesca, de eu encontrar algo que eu era apaixonado, muito cedo. Sacou? Com 18 ou 19 anos, eu já tinha um tesão muito grande nisso aqui. Então eu encontrei. Pode ser que você não tenha isso, cara. Você fala assim, cara, mas não tem nada que eu sei que eu gosto. Aí eu acho que você pode, talvez, faça algum sentido você tomar uma decisão pensando na média. Porra, então na média, se eu fizer medicina, se eu fizer uma engenharia, na média eu vou ter uma condição melhor, oportunidades melhores do que se eu fizer X, Y, Z. Aí talvez faça algum sentido. Até que você, em algum momento, encontre esse negócio de dar tesão. Pode ser que demore, cara. Pode ser que, meu irmão, pode ser que você viva a vida e não ache essa parada. Pode ser que você vai descobrir com 40 anos. Tem que ter paciência. Eu dei uma grande sorte de descobrir isso muito novo. E isso facilitou a minha tomada de decisão e a carreira que eu fui construindo. Mas é isso. Eu vou te dar um exemplo muito bom, cara. Você conhece o Sebastião Salgado? Porra, finado Sebastião Salgado, né? Faleceu esse ano, se eu não me engano, que Deus o tenha. É um fotógrafo brasileiro, cara, um artista, um indivíduo incomparável no seu ofício. Tem um documentário dele, cara, lindo, 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 cara. Toda vez que eu assisto, eu choro, recomendo muito que você assista. Se chama, eu acho que é O Sol da Terra. Bom, eu vou pedir pra galera da edição colocar aí. Cara, eu já assisti esse documentário algumas vezes, todas elas eu chorei. O Sebastião Salgado é um fotógrafo, é um artista, cara. Enfim, cara, ele é um dos melhores no que ele faz, mas olha que doido. Ele só foi descobrir o grande tesão dele e a paixão dele. Eu já li a biografia dele, então com isso eu acompanho bastante o trabalho dele. Ele foi descobrir isso com 40 e poucos anos, cara. Olha o que ele fez. Ele estudou economia, fez um mestrado em economia, doutorado em economia. O cara era um economista, trabalhava em bancos. Como economista, ele falou, cara, nunca curti tanto aquilo. Eu fazia porque tinha que fazer e tal. O cara casou, teve menino, se doutorou numa área, até que um dia ele falou,
tirou umas fotos e falou, velho, é isso que é o negócio. Ele abandonou toda a carreira dele, de economia, de doutor, do banco, do blá blá blá, etc e tal, meu irmão, meu negócio é tirar foto. E começou do zero, cara. Só que o cara, meu irmão, talvez ele tinha uma paixão tão grande por aquilo, quem sabe talvez também tivesse alguma habilidade natural, sei lá, que, cara, em alguns anos ele foi ganhando muito espaço no cenário e foi se tornando um dos fotógrafos mais relevantes. O trabalho do cara é simplesmente incrível, ganhou diversos prêmios internacionais, certamente foi muitíssimo bem remunerado nessa carreira, porque ele se tornou um dos fotógrafos mais relevantes do mundo, sacou? Ou seja, ele é um cara que foi descobrir o grande tesão, um negócio que ele amava, só com 40 anos. Então, cara, também não pira tanto, assim, né? Pode ser que você esteja nesse ponto de, meu irmão, não tem nada que eu curto tanto, assim, igual você fala sobre dar aula, sobre estudar física, matemática, escrever e tal, não sei o que é. Então, cara, talvez faça uma decisão como essa aí, cara. Pensa, na média, que profissão que é legal, que me paga bem, que me dá uma condição maneira de vida, pra que talvez você vai viver na vida numa boa, cara, sem muito peso e talvez em algum momento lá na frente você descubra. E pode ser que você abandone esse ofício, não tem problema nenhum, cara. Eu abandonei um curso de engenharia, o camarada abandonou uma carreira inteira de economia, tendo feito mestrado, doutorado, faculdade, blá blá blá, e se tornou o maior fotógrafo do mundo. Então, enfim, como eu disse, essa prosa aqui, cara, é pra dar mais substância pra esse argumento que parece ser muito, muito fraco, né? Muito senso comum, tem que fazer o que você ama e tal. Cara, eu acredito nisso bastante, sabe? Mas eu acho que faz sentido a gente dar mais substância e expor melhor todo o racional por trás desse tipo de decisão. Se essa prosa fez sentido pra você, me fala aí. Eu achei que teria serventia trazer essa conversa aqui pra comunidade do Universo Narrado. Valeu, Sapere Áudio.